Amém, glórias a Deus. Testar o áudio para ver se está tudo dentro dos conformes. Aqui para mim está um pequeno ruído. Não sei se para os irmãos vai estar um ruído também, mas eu acho que dá para entender aquilo que há de ser ministrado nessa noite. Paz do Senhor para os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos só me falam se o áudio está com muito ruído, tá? Porque para mim que está com um pouco de ruído. Os irmãos aí que for entrando me avisa como é que está o áudio, fazendo favor. Amados, nós estamos em mais um dia do nosso momento de ensino. Estamos na maratona apocalíptica. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, parte por parte, verso por verso, e nós iniciamos o capítulo de número 4 no ensino passado, né? Aliás, retrasado, porque no ensino passado o pastor Luciano que trouxe aqui o ensino, eu não pude estar a transmitir, e então pulamos um dia, mas hoje nós voltamos aí novamente àquilo que nós estávamos fazendo, que era discorrer o livro do Apocalipse. Nós iniciamos o capítulo de número 4 e nós já demos uma introdução dizendo que o capítulo de número 4 ele é o capítulo que cuida de uma descrição daquilo que João encontrou ao entrar no céu. Uma porta se abriu no céu, a voz diz para ele, sobe aqui, né? Ele entrou, passou pela porta. Assim que ele passou pela porta, ele se deparou com um ambiente celestial, e aí ele começa a descrever. No capítulo número 4 é uma descrição do ambiente em que João se encontrava, tá? Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo número 4, vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso 11, que são os versos aí que nós devemos tratar. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como o homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheias de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, verso de número 6 ao verso de número 11. Nós paramos no verso de número 5, né? Agora nós vamos então iniciar com o verso de número 6. Havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então, João ele descreve que diante do trono existia um mar de vidro. Em outra tradução, você vai encontrar a palavra cristal. Segundo a escatologia, isso seria um símbolo dos povos salvos em Cristo Jesus, tá? Então, por conta de ser de vidro, de cristal, trata-se de transparência ou ainda de pureza, tá? E quando se fala mar ali nos textos escatológicos, quase sempre vai estar falando de povos, de nações, né? Quando não está falando do mar literalmente, né? Mas então seriam povos, figuradamente povos salvos diante do Senhor. João ele não vê pessoas ali, ele vê um mar de vidro, tá? E como figura dentro da escatologia nós entendemos que seria a representação de povos que foram salvos em Cristo Jesus. Os irmãos que entrarem, por favor, me digam como é que está o áudio. Para mim aqui estava um pouco de ruído. Vê se está com muito ruído, se dá para entender. Aí os irmãos me dão um feedback, tá? Senão a gente tenta fazer com que o áudio melhore, eu tiro o microfone e por aí vai, tá bom? Aí o verso de número 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal
semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como o homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então João, ele vê o mar de vidro diante do trono, aí nós encontramos o verso de número 6 que nós lemos, e ele vê também 4 animais, 4 seres ali, né, diante do trono do Senhor, tá? Ao redor do trono. Então havia no trono um como um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O que são esses seres, esses 4 seres ali na presença de Deus? Este texto, verso de número 7, que nós lemos aqui no capítulo número 4, que fala desses animais ali, as figuras deles, nós podemos notar que existe um link com o texto lá de Ezequiel, capítulo 1, verso de número 10. O que diz lá? E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham rostos de águia, todos os 4. Então, os 4 seres que aparecem lá em Ezequiel, capítulo 1, verso de número 10, aparentemente são os mesmos 4 seres que aparecem aqui em Apocalipse, capítulo 4, verso de número 6 e 7. Aparentemente são os mesmos, salvo um detalhe ou outro. Lá em Ezequiel, por exemplo, fala que é bezerro, e no texto lá de João, onde João fala que é um boi, né, uma das figuras, tá? Mas dependendo da tradução isso pode mudar, então isso é um detalhe não tão relevante. Só que lá em Ezequiel, nós lemos que esses seres, eles tinham 4 asas, só que aqui no Apocalipse eles têm 6 asas. A impressão que dá é que não são os mesmos literalmente de Ezequiel, mas que são outros seres, só que da mesma qualidade, digamos assim, né? Lá em Ezequiel nós entendemos que esses 4 seres são querubins, tá? É isso que o texto de Ezequiel nos revela, que são querubins, que tinham 4 asas, tinha rosto de leão, rosto de águia, tinha rosto de boi, né, ou bezerro, e rosto de homem, tá? Aqui no verso de João, que nós lemos, é a mesma coisa. Então seria, teoricamente, linkando com Ezequiel, querubins. Seriam 4 querubins. A palavra querubim, do que vem de querub, né, no hebraico, é o mesmo que guardar. São guardiões, são guardas, tá? Seriam guardas. E eles estavam ali no trono do Senhor. Numa nação, né, da época, dos tempos bíblicos, quando se tinha um rei lá em seu palácio, em seu castelo, era normal ter soldados ali dentro da sala do trono, diante do rei, né, em volta do rei, para poder o quê? Guardar o rei. Caso entrasse ali um inimigo, exército inimigo, alguma coisa, tinha ali soldados que estavam guardando, ou até propriamente alguém ali do próprio palácio, né, um servo, alguém que tentasse algo contra a vida do rei. Então tinham soldados ali, né, perto do trono, próximo do trono, para guardar a vida do rei, tá? Só que Deus, ele não precisa disso, né, de guarda. Então por que Deus criou o querubim, que são guardas? Não faz sentido, né, diríamos assim. Até lá no livro de Gênesis, Deus, ele colocou o querubim para guardar o caminho da árvore da vida lá. Mas por que Deus colocou o querubim para guardar? Deus mesmo não poderia guardar? Então por que ele colocou o querubim? Por que ele criou o querubim que guarda, se ele pode guardar? Já que Deus é poderoso e pode todas as coisas, né? Na verdade, Deus, ele não precisa disso. Ele não precisa de seres que guardem ali diante do seu trono. Só que nós precisamos. Mas como assim nós precisamos? Nós precisamos de um entendimento, de uma compreensão a respeito das coisas de Deus. Então, Deus, ele coloca coisas que ele não precisa, mas para que nós venhamos entender e compreender um pouco de sua essência, tá? A Bíblia, ela revela Deus para nós através de analogias. Porque nós não entendemos, não compreendemos Deus, porque somos seres humanos finitos, e Deus é um ser infinito. Ele é criador e nós somos criaturas. A única maneira de nós entendermos Deus é através das analogias, e as analogias, quem traz para nós é a Bíblia Sagrada, tá? Então, isso seria um tipo de analogia. Okay? Então, o fato de ter guardas no trono de Deus, ele guardando a glória de Deus e a presença do Senhor, não é porque Deus precisa disso, porque Deus é onipotente, ele não precisa de nada, tá? Deus é tudo, tem tudo, Deus é acima de tudo.
Então ele não precisa de nada. Mas nós precisamos ter uma compreensão a respeito das coisas de Deus. Então, para essa compreensão, tem ali os querubins, que são os guardas. Então, representativamente falando, seria o quê? Que a glória de Deus e a presença de Deus, ela é guardada, ou seja, Deus está acima de tudo e todas as coisas. Então, é apenas uma analogia para questões de compreensão, tá? Então, esses seres que estão ali, eles tinham rosto de leão, rosto de águia, rosto de novilho, né? Ou de bezerro, ou de boi, dependendo da tradução bíblica, tá? E rosto de homem, né? Por que esses animais? Então nós já entendemos o porquê tem ali esses 4 seres. Mas por que esses seres têm esses 4 rostos? Não podia ser rosto de um outro tipo de animal? Na verdade, cada animal ele tem um tipo de significado dentro do contexto da época, tá? Por exemplo, o leão seria o rei dos animais terrenos. A águia, o rei dos animais do ar, né? O novilho, o boi, ou o bezerro, né? Dependendo da tradução, fala de domesticidade. E o homem está falando da soberania sobre toda a criação, já que Deus colocou o homem como mordomo, né? Seu mordomo. Então o homem era para cuidar do jardim e, consequentemente, cuidar de toda a terra. E é isso que deveria estar fazendo hoje, né? Então, cuidar da criação de Deus. Deus deu essa ordem para o homem, para ele reinar, imperar sobre tudo, né? Então, aqui seria uma figura, um simbolismo da grandeza da criação que incessantemente glorifica o Criador, que toda a criação glorifica a Deus. Tudo que Deus criou é para a sua glória. Então é um símbolo, é um tipo de... um apontamento, né? Isso está apontando para um significado, e o significado seria esse, para que nós compreendamos um pouco da essência de Deus, como eu disse e falei anteriormente já sobre analogias, tá? Então, esse é o verso de número 7. Então, nós sabemos quem são os 4 seres na presença de Deus, para que eles estão lá e por que tem 4 faces e qual é o significado de cada face. Aprendemos até aqui. Verso de número 8. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheias de olhos, e não descansavam nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Fala que as asas eram cheias de olhos, por dentro e por trás. Então, se está falando de guarda, a palavra querubim, né, queruv, no hebraico, está falando de perfeição naquilo que está fazendo, ou seja, perfeição na guarda. Então, se eles virarem para a direita, esquerda, enfim, eles enxergam tudo. Então, volta de novo àquela questão da analogia que eu falei anteriormente, para questões de compreensibilidade do ser humano em relação ao Deus que é maravilhoso, que é grande, né? Que é impossível de entender senão pelo próprio Deus através das Escrituras Sagradas. Então, esse foi o verso de número 8. Agora vamos pular para o verso já de número 9, vamos ler o 10 e o 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note que este texto fala de criação, e nós já falamos sobre criação na representação ali dos 4 seres viventes, né, das faces deles. Então, note que tem uma ligação, tá? Então, dá para entender bem. O verso de número 9, 10 e 11 é apenas uma descrição das ações dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Nós já falamos anteriormente que os 24 anciãos é uma representação das 12 tribos de Israel, né? E uma representação dos 12 apóstolos, tá? E nós falamos também que Jesus prometeu que teriam 12 tronos para cada um dos apóstolos, tá bom? Então, aqui é uma descrição do comportamento deles em relação à adoração, como que eles adoram, o que eles fazem, tá? O que João ele viu ali naquela ocasião, ele logo veio a transmitir, tá bom?
Bom, então aqui termina o capítulo de número 4. Esse então é o final da descrição de João em relação a tudo aquilo que ele viu quando ele passou pela porta e entrou no ambiente celestial. Tá bom? Então tudo que João viu finaliza aqui no verso de número 11 do capítulo 4. Aí nós iniciamos então o capítulo de número 5. O capítulo de número 5 é uma apresentação do livro selado e do Cordeiro adorado, Cordeiro de Deus, tá? E o Cordeiro de Deus que é adorado neste capítulo de número 5. Então, quando João ele recebe a mensagem inicial do Apocalipse, as cartas ali para as 7 igrejas, João estava na ilha de Patmos, em espírito, ele teve ali um encontro com Jesus Cristo, e Jesus passa tudo para ele. Abre uma porta no céu, João ele passa por aquela porta, agora ele não vê mais Jesus, agora ele vê Deus assentado no trono. Onde é que está Jesus? Ele não aparece no capítulo número 4. Apenas Deus assentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Acabou o capítulo de número 4, inicia então o capítulo de número 5, que é a apresentação do livro selado e do Cordeiro que é adorado justamente no capítulo de número 5. Então vamos ler o verso de número 1 do capítulo 5, tá? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem estava sentado sobre o trono? No capítulo de número 4 nós já aprendemos, o próprio Deus. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, na mão direita de Deus, assentado no trono, tinha um livro selado com 7 selos. Eu coloquei uma imagem no Face da igreja hoje, e coloquei também no grupo do WhatsApp da igreja. E lá eu coloquei uma imagem do livro selado, tá? Então o livro selado seria exatamente daquele jeito. Para os tempos bíblicos, o livro não é como nos nossos dias de hoje aqui na nossa cultura. O livro era um rolo, literalmente um rolo. E ali tem 7 selos, que geralmente na cultura deles eram feitos com barro, por exemplo, né? Então usava-se barro, argila, né? E selava e usava um anel ali que funcionava como um carimbo em cima daquela argila. Então quando ela secava, ali o livro estava selado, né? O rolo ali, aquele rolo estava selado. Só podia ter acesso àquele rolo quem quebrasse o selo. Se o selo não fosse quebrado, isso significaria que ninguém teve acesso a ele, ninguém leu o que estava dentro, tá? Isso era muito feito para cartas, documentos, testamentos e várias outras coisas, né? Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos. Então, livro do Apocalipse, capítulo 5, verso de número 1, que nós lemos. Ali tem um livro, então, um livro selado, que é um rolo com 7 selos. Está lá na imagem que ora eu já mencionei. A arqueologia, ela encontrou já livros selados com 7 selos. E estes livros, inclusive até aqui neste texto, nessa passagem de Apocalipse, existem muitas controvérsias, porque muitas pessoas falam que este livro selado é o livro da vida, outros falam que este livro selado é a própria Bíblia, né? Outros falam que é o Antigo Testamento, outros falam que é o Novo, enfim, não se sabe, né? Porque o texto não diz o que era este livro selado, tá? Nós só sabemos que quando o Cordeiro vai desatando cada selo, tem um acontecimento. Isso nós sabemos. Mas a arqueologia já encontrou livros selados como este, que é dito aqui no livro do Apocalipse, selado com 7 selos mesmo, tá? E estes livros eram, na verdade, testamentos, tá? Então, quando a arqueologia encontrou, ela percebeu que eram testamentos. Então, este livro selado, há uma probabilidade de que este livro seja testamento, um testamento. Testamento que é algo deixado, obviamente, para a igreja, para os salvos em Cristo Jesus, ok? Então, seria aqui a quebra dos selos, seria então um acesso ao testamento, tá? Então, segundo a arqueologia, nós interpretaríamos dessa maneira. Verso de número 2 e 4, estamos no capítulo 5, tá, amados? E vi um anjo forte bradando com grande voz, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Esta passagem, este verso aqui, verso número 2, 3 e 4, não carece tanto de interpretação, ele é bastante literal. Isso que João está relatando é aquilo que de fato aconteceu, tá? Então ninguém podia abrir o livro, João ficou triste por conta disso, porque não existia alguém que fosse digno de abrir o livro, desatar os selos, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, enfim, é um texto que está no sentido literário, não há necessidade de interpretação aqui, tá bom? Verso número 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está falando do próprio Jesus. Então, como eu disse anteriormente, quando João ele entra no céu, Jesus desapareceu ali, não tem mais Jesus. Quem está ali é Deus sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Só que quando chega aqui na hora da quebra do selo, aparece Jesus novamente, tá? Ali sendo tipificado, né, por um cordeiro, né? E é isso que João ele presencia, tá? O próprio Jesus Cristo. Já que sem a morte de Jesus não haveria testamento de vida eterna. Por isso o texto diz, né, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Está falando de Jesus. Como que Jesus venceu? Morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, tá? Então ele venceu a morte. Sem a morte de Cristo não haveria testamento de vida eterna. Por isso, este livro aqui provavelmente se trata de um testamento, seria o testamento de vida eterna. Verso número 6. E olhei, eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, ali de repente aparece literalmente um cordeiro. Só que detalhe, ele tem 7 chifres, 7 pontas, em outra tradução, 7 chifres. E ele também tem 7 olhos. Por que 7 chifres e 7 olhos? Bom, chifre no contexto escatológico significa poder, tá? Força, potência. Então, quando fala que o cordeiro tem 7 chifres ou 7 pontas, né, dependendo da tradução, está falando de uma perfeição em seu poder, em sua grandeza, tá? Para eles, no tempos bíblicos, o número 7 ele tinha um símbolo de perfeição, tá, ok? Então, por isso, Jesus aparece com 7 chifres, aqui no caso o cordeiro, né, com 7 chifres ou 7 pontas, dependendo da tradução. Está dizendo que o poder dele é perfeito, é completo, é total, tá bom? E os 7 olhos, bom, o texto aqui próprio já interpreta isso. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Está falando também da perfeição. Já falamos sobre isso, amados, em ensinos passados, tá? Dessa mesma maratona aqui, tá bom? 7 Espíritos de Deus. A palavra Espírito aqui pode aparecer em alguma tradução com E minúsculo ou com E maiúsculo. Quando aparece com E minúsculo, significa que a tradução da Bíblia, os tradutores entenderam que aquilo seria um espírito humano. Parece que se aparecer com E maiúsculo, significa que os tradutores entenderam que aquilo se tratava do Espírito Santo, tá? As palavras no grego, né, não tem letra maiúscula e minúscula, tá? Então isso aqui foi segundo o entendimento dos tradutores. Se for com E minúsculo, mesmo correto, então está falando de vida, já que foi isso que Deus soprou na narina do homem, o fôlego de vida, que é o Espírito que veio trazer ao homem ali a vivência dele, né? A alma se tornou alma vivente. Então o Espírito, E minúsculo, seria a vida de Deus, tá? Que Deus dá. Então 7 está falando de perfeição e totalidade, tá bom? Cristo Jesus é detentor disso. Se for o E maiúsculo correto, não tem como saber, então você está falando do Espírito Santo. 7 está falando de perfeição e totalidade também, já que o Espírito Santo ele é perfeito, tá? Ele é completo, ele é Deus,
tá bom? Então, o cordeiro aqui tinha 7 pontas e 7 olhos, nós já sabemos o porquê. Verso número 7. E veio, quem veio? O cordeiro, tá? E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então o cordeiro, que é o próprio Jesus, veio até o trono, pegou o livro, que é o testamento, da mão direita de Deus que estava sentado sobre o trono. Verso de número 8. Até aqui também, esse verso aqui, ele acaba um pouco com a questão do unicismo, né? Onde se acredita que Deus Pai, o Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um só, não existe trindade. Esse texto aqui já mostra claramente que existe. Então o cordeiro, o próprio Jesus, foi lá e pegou da destra de Deus o testamento. Então aqui nós já vemos duas pessoas, né? Duas pessoas divinas. Verso de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Interessante que quando João, lá no capítulo de número 4, ele tece uma descrição daquilo que ele vê, ele não fala de instrumento nenhum. O instrumento ele só aparece aqui no capítulo de número 5. Né? A partir do momento que o cordeiro vem e toma da mão de Deus ali o testamento, né? o livro selado, então de repente tem harpa ali, tem instrumento na mão dos 24 anciãos e dos seres viventes. Né? É interessante, né? Mas aí João ele vê, né, ali os seres viventes, ele... não, eu até me perdi aqui. E os 24 anciãos, os 4 animais, que são seres viventes, 4 seres viventes, né? E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os incensos são as orações dos santos. De novo, um símbolo. Amado, é símbolo atrás de símbolo, né? Para nós entendermos, nós temos que buscar entender a cultura dos povos, né? Do povo da época, como eu disse anteriormente. O incenso são as orações dos santos. Já está aqui explicado, próprio verso interpretando a si mesmo, né? Que é o incenso? É a oração dos santos. É uma representação das orações, ou seja, que as nossas orações estão diante do Senhor constantemente, tá bom? E chegam a Deus, né? De fato, o texto que mostra claramente. Capítulo 5, verso 9. E cantava um novo cântico dizendo, por que novo cântico? Porque nunca foi cantado em outro lugar, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Verso de número 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Reis, governo, fala de governo, e sacerdotes fala de acesso a Deus. Aqui os 24 anciãos estão cantando isso, amados, que para nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, ou seja, nós vamos reinar com Deus eternamente, tá? Isso é promessa. Bom, reinaremos com Ele sobre a terra. Ali, até a gente vai chegar lá na frente, não vou ficar tentando adiantar alguma coisa porque pode atrapalhar. Então, somos reis e sacerdotes, ou seja, está prometido a nós um governo juntamente com Deus. E sacerdotes porque nós teremos livre acesso a Deus. Temos hoje, através das nossas orações, no sentido espiritual, mas naquele dia nós teremos acesso à presença de Deus literalmente. Tá? Nós podemos adentrar a sala do trono literalmente. Bom? Verso de número 11. Vamos ler até o verso de número 14, porque esta parte aqui, ela é basicamente uma peça só, tá? E olhei e eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono. João nem viu os anjos, né? Mas ele ouviu, ele fala, e eu ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. É muito anjo aqui, viu, amados? Que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu,
Novamente, João não viu, ele ouviu toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Por que eu li do verso 11 ao verso de número 14 sem dar pausa em cada versículo? Porque aqui é literalmente uma descrição de todos os seres do céu adorando a Jesus Cristo, tá? É simplesmente isso. João, ele descreve, do verso de número 11 ao verso de número 14, todos os seres do céu, todos os seres da terra, adorando e glorificando a Jesus Cristo, tá bom? E aqui finaliza então o capítulo de número 5. Então, para nós entendermos, o capítulo de número 4 que nós lemos, nós já estudamos, inclusive os irmãos que entraram depois, assiste o início para você não se perder, porque nós estamos no capítulo 5, no último momento de ensino, nós nem tínhamos terminado o capítulo de número 4, tá? E nós iniciamos hoje o capítulo de número 4, aliás, né, o resto dele, né? E já pegamos o capítulo de número 5, tá bom? Então, assista lá desde o início até a parte em que você entrou para você entender, tá? Então, no capítulo de número 4 é uma descrição do ambiente celestial em que João se encontrava. O capítulo de número 5 é uma apresentação do livro selado e do Cordeiro de Deus sendo adorado. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente, né? Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor, e eu acredito que a cada dia mais o Senhor Deus vai nos concedendo graça e força, amado, para nós permanecermos firmes na vontade dEle e alcançarmos a nossa salvação, né? Nós acreditamos na salvação em Cristo, na vida eterna, e Jesus está prestes a voltar e a buscar a sua igreja. Nós temos que estar firmes para que nós possamos estar com Cristo Jesus. Tudo nessa terra é passageiro, a sua vida é passageira, a nossa vida é passageira. Todos os ganhos que nós podemos adquirir nessa terra é tudo banal, tudo sem sentido diante da glória que está preparada para nós. Então não se deixe ser iludido por esta terra, pelas coisas que existem aqui, porque o que está preparado para nós é algo que não pode ser entendido e compreendido pelo ser humano, né? É algo muito, muito, muito melhor, né? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Te agradecemos. O Senhor é maravilhoso, Pai. Abençoe a cada família, a cada lar, a cada casa. Abençoe a cada alma, Deus. Livra de todo mal. De toda a obra do adversário, dê forças para cada um, Pai. Firma-nos nos teus caminhos, na tua vontade, para o glória do teu nome. Abençoe cada um dos teus servos, Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, que nós possamos juntos dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fique na paz.